Flexão resistida de ombro. Primeiro que a flexão é esse movimento de frente, o paciente com uma leve flexão, não em 90 graus, leve flexão, vai manter o braço nessa posição, o terapeuta segura na parte distal do rádio ulnar para estabilização e com a outra mão vai fazer uma resistência, uma força para baixo e vai pedir para que o paciente resista. Então o comando verbal é resista, resista e resista. Abdução e adução resistida de ombro. Começando por abdução, o movimento de abdução é de abrir o braço e para fazer o teste o paciente começa com uma leve abdução de 30 graus a 45 graus e o terapeuta deve estabilizar a parte distal aqui da rádio ulnar e com o outro braço ele deve fazer uma força para fechar o braço. Então com essa mão vai empurrar para dentro, para encontrar o braço no tronco do paciente. Então o comando verbal precisa ser falado. Paciente, você vai ter que fazer uma força quando disser força, força, força. Vamos lá? Força, força, força. E pode relaxar. Já a adução, o paciente precisa começar em 90 graus de abdução e o movimento de adução é de fechar o braço. Então a mão precisa ser trocada, essa vai estabilizar e a outra vai fazer um movimento para não deixar ele fechar o braço. Então a partir daqui o paciente vai fazer força, pode começar, força, força, força. Isso, e pode relaxar e volta à posição inicial. Rotação interna e externa resistida de ombro. Primeiro, o movimento inicial é ombro em 90 graus e cotovelo também em 90 graus. A rotação interna é esse movimento que o braço gira para dentro. Então, para a gente poder fazer um bloqueio contra a rotação interna, nós precisamos fazer essa pegada aqui. Porque aqui a gente bloqueia o braço de fazer esse movimento e aqui a gente bloqueia a parte distal da rádio ulnar. Então aqui eu vou fazer a resistência para cá e o braço daqui eu vou fazer a resistência puxando para cá. O comando verbal precisa ser dado. Paciente, quando eu falar já, você vai fazer a força. Vamos lá, já, força, força, força. Perfeito. E agora a rotação externa é esse movimento aqui. Para a gente fazer o bloqueio do movimento de rotação externa, a mão precisa ser trocada. Aqui nós vamos fazer o bloqueio para dentro e aqui nós vamos fazer o bloqueio para lá. Vamos lá? Já, resiste, resiste e resiste. Perfeito. Elevação resistida de ombros. Primeiro que o encolhimento de ombro ou elevação de ombros é esse movimento aqui. Então o terapeuta terá que colocar a mão acima do ombro e fazer uma resistência para baixo, impedindo o encolhimento do ombro. Então vamos lá. Força, força, força. Aí pode relaxar. Flexão resistida de cotovelo. Posição inicial é o paciente já em flexão. Nós precisamos, como terapeuta, estabilizar o ombro para que ele não suba na flexão, na resistência da flexão. E com essa mão nós vamos posicionar aqui na parte distal da articulação radioulnar e pedir para o paciente fazer a força, a resistência. Vamos lá, força, força, força. Isso, pode relaxar. Extensão resistida de cotovelo. Primeiro que é recomendado colocar um pano, uma toalha abaixo do bíceps, entre o bíceps e a maca, para evitar o desconforto do paciente. E a posição inicial é em abdução do braço, pode ser em 90 graus ou essa abdução em 45 graus. E precisa de uma leve já extensão do cotovelo. O paciente não está relaxado aqui o braço, ele está já segurando em leve extensão. A partir daqui, o terapeuta estabiliza a parte distal do húmero e vai precisar fazer uma resistência nessa direção para baixo. Então vamos lá, paciente, força, força, força. Isso, pode relaxar.
Pronação e supinação resistida de antebraço. Então, a posição inicial é essa, 90 graus de cotovelo, e precisamos falar do movimento de pronação e supinação. Esse aqui é o movimento de pronação, e a partir do neutro, esse é o movimento de supinação. Então, para a gente poder fazer uma resistência contra a supinação do paciente, que é essa, nós precisamos fazer uma força ao contrário, certo? Então vamos lá, o paciente vai fazer força para manter a supinação e a gente vai girar em sentido contrário. Então vamos lá, pode fazer força, 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 isso. E agora a resistência de pronação, o paciente faz a pronação, que é esse movimento, e a gente vai fazer a força no sentido contrário, para esse lado. Então vamos lá, paciente pode fazer força, força, força. Pode relaxar. Flexão e extensão resistida de punho. Então o movimento de flexão é esse do paciente. Nós precisamos fazer uma resistência contrária a essa flexão. Pode fazer a flexão, eu preciso fazer a força para cá, em direção a si mesmo. Então o paciente mantém essa flexão, o terapeuta estabiliza o antebraço e vai fazer uma pressão nessa direção. Então vamos lá, força, força, força. Isso. Já a extensão é esse movimento. Então, para a gente fazer uma resistência contra esse movimento de extensão, a gente precisa fazer uma força em direção a nós mesmos, terapeutas. Então, estabilização da parte distal do antebraço, e com a outra mão nós precisamos fazer uma resistência contra essa extensão. Então vamos lá, pode fazer força, força, força. Flexão resistida das articulações interfalangianas dos dedos da mão. Primeiro, precisamos falar que interfalangiana, o dedão, por exemplo, só tem uma interfalangiana e os outros 4 dedos da mão possuem 2 interfalangianas, né? Então tem a parte distal, a articulação interfalangiana distal e a proximal. Para a gente fazer uma resistência contra essa flexão da articulação interfalangiana, pode mostrar, a flexão é essa, e também tem essa flexão da parte mais distal. Então vamos fazer aqui no 5º dedo, estabilização da mais proximal, estabilização da parte mais proximal, e vou pedir para o paciente fazer uma força nesse sentido. Então com essa aqui, com esse dedo, eu faço uma resistência contrária. Então vamos lá, força, força, força. Do mesmo jeito que para fazer da parte mais distal, a gente sobe uma falangiana e pede para ele fazer esse movimento. Então a força vai ser no sentido contrário. Vamos lá, força, força, força. Resistência da oposição do polegar. A oposição do polegar é esse movimento. Então precisa ser ensinado para o paciente o que é a oposição do polegar. É esse movimento. Então a gente precisa fazer uma resistência contrária. Não pode permitir esse movimento de oposição. Então com uma mão o terapeuta deve estabilizar a parte hipotenar e deve fazer uma força no sentido contrário à oposição. Então a oposição vai fechar e nós precisamos abrir. Então vamos lá, o paciente pode fazer a oposição, resiste, resiste e resiste. Flexão resistida de quadril. Primeiro, a posição inicial do paciente, antes de completar os 90 graus, um pouco antes, essa é a posição inicial. O terapeuta deve, com uma mão, estabilizar a parte distal da tíbia, próximo ao tornozelo, e com a outra mão nós vamos fazer uma força para essa direção, porque a flexão do quadril é esse movimento. A gente não pode permitir esse movimento. Então a gente faz uma pressão nessa direção, colocando a mão aqui. O paciente pode fazer a força, força, força. Perfeito. Extensão resistida de quadril. Posição inicial parecida com a da flexão, antes de completar os 90 graus, posição um pouco antes. As pegadas de mão é
essa na parte distal da tíbia e a outra mão deve ficar abaixo da coxa, perto da parte distal dos isquiotibiais. Então, a força do terapeuta deve ser para cima, impedindo essa extensão do quadril. Então, força para cima, vamos lá, força, força, força. Hiperextensão resistida de quadril. Primeiro precisamos orientar o paciente do que é a hiperextensão. A hiperextensão é um movimento de esticar toda a perna para trás. Com o joelho estendido, apenas joga toda a perna para trás. Então, a posição inicial, o paciente mantém essa hiperextensão, porém agora o terapeuta deve, com um braço, estabilizar o quadril para que ele não suba no movimento e com essa mão fazer uma força para baixo, impedindo essa hiperextensão. Vamos lá? Força, força, força. Pode voltar? Adução e abdução resistida de quadril. No teste de abdução, o paciente precisa começar em leve abdução e o terapeuta vai ter que suspender um pouco a perna da maca, ou seja, tirar ela da maca e ao mesmo tempo fazer uma pressão com os dois braços para dentro, como se eu quisesse juntar as duas pernas. E o paciente vai estar afastando a perna. Então vamos lá. O paciente faz a força para abrir a perna. Força, força, força. Pode relaxar. Enquanto na adução, o paciente deve inicialmente passar a linha média do corpo e ficar em adução. Esse é o movimento inicial. O terapeuta deve, com uma mão, puxar a parte distal da coxa em direção a ele mesmo e a parte distal da tíbia e fíbula em direção a ele mesmo. As duas mãos para essa direção. Então vamos lá, o paciente vai fazer a adução, força, força, força. Pode soltar. Rotação interna e externa resistida de quadril. A posição inicial, quadril e joelho em 90 graus. A rotação externa do paciente é esse movimento de joelho para fora e tornozelo para dentro. Então o terapeuta deve fazer uma força no sentido contrário. Ele deve fazer a força para dentro e aqui no tornozelo deve trazer em direção a ele mesmo. Então esse posicionamento, vamos pedir para o paciente fazer força de rotação externa. Vamos lá, força, força, força. Relaxa. Na rotação interna, o paciente deve fazer esse movimento de joelho para dentro e tornozelo para fora. Então, o terapeuta, para impedir esse movimento, deve posicionar a mão estabilizando aqui embaixo, né, para dar o suporte, e deve fazer a força para dentro no tornozelo e com a outra mão vai fazer a força nessa direção para ele mesmo. Então vamos lá, pode fazer a rotação interna, força, força, força. Perfeito. Rotação interna e externa resistida de quadril, mas em decúbito ventral, barriga para baixo. Vamos lá, posição inicial, joelho em 90 graus. O terapeuta, nos dois casos de rotação interna e externa, deve com um dos braços estabilizar o quadril e a outra mão vai sempre ficar aqui na região da parte distal da tíbia e fíbula, próximo ao tornozelo. Então, primeiro precisamos dizer ao paciente que essa é a rotação interna e essa é a rotação externa. Então, primeiro, na rotação interna, o terapeuta deve fazer uma força no sentido contrário. Então, ele vai empurrar essa mão nesse sentido. Vamos lá? Começa a rotação interna, nessa posição inicial, força para lá. Vamos lá? Estabiliza o quadril, força, força, força. Enquanto na rotação externa, o paciente já começa em leve rotação externa, o terapeuta estabiliza com um dos braços o quadril e vai fazer a força puxando em sentido contrário. Então vamos lá, força, força, força. Relaxa. Flexão resistida de joelho. A flexão de joelho é esse movimento
Então o paciente já começa em leve ou considerável flexão de joelho. O paciente com uma das mãos precisa estabilizar a parte distal do glúteo, o final do glúteo, precisa estabilizar com uma mão para impedir que o quadril levante. E com essa mão nós fazemos a força no sentido contrário ao movimento de flexão, para estender o joelho. Então vamos lá, paciente, força, força, força. Isso, relaxa. Dorsiflexão resistida de tornozelo. Primeiro nós precisamos conscientizar o paciente do que é o movimento. Então a dorsiflexão é esse movimento. A gente precisa fazer o movimento, então o terapeuta precisa fazer o movimento no sentido contrário. Então vamos lá, com a mão fazendo nesse sentido, em sentido contrário ao movimento do paciente. Pode manter em dorsiflexão inicial, esse é o padrão de posição inicial. Nós vamos fazer uma força em sentido contrário. Vamos lá? Resiste, resiste e resiste. Plantiflexão resistida de tornozelo. A plantiflexão é esse movimento da ponta do pé, esse é o movimento, e a gente precisa fazer uma resistência em sentido contrário. Com esse braço, nós vamos estabilizar a parte de trás do calcanhar e usando o antebraço, a gente vai impedir, fazer um bloqueio, uma parede contra a plantiflexão do paciente. Com essa mão a gente estabiliza a parte distal da tíbia e fíbula e pode fazer a plantiflexão. Vamos lá, força, força e força.